uma conversa sobre esse assunto, o ser criativo. Nós vamos ter uma página inicial diferente. Dori vai compartilhar para a gente uma poesia. Você controla as admissões aí? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela aqui do computador, do PowerPoint, né? Vamos lá. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Está um pouco baixo, Nori. Tá, peraí. Ele, o mar. Vou aumentar aqui. Vamos ver se funciona aqui. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo, de beleza. Finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar." Essa é uma poesia recitada, né, declamada pelo Odilon Esteves, que é um ator mineiro, e é do Eduardo Galeano, né? Se chama A Função da Arte, número 1. Que descreve aí esse momento, né? E a Daísa me convidou, né, para conversar com vocês um pouco hoje sobre ser criativo, né? Eu aceitei e depois fiquei me perguntando, né, como é que a gente ia dar conta desse tema, né? Porque é ser criativo, o poder da improvisação na vida e na arte, né? Que a vida imita a arte, né? E vice-versa. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre Ser Criativo, que é um livro de um autor chamado Stephen Nashmanovich. A gente vem estudando ele às terças-feiras num grupo, né? Um primeiro momento de estudo e depois a gente tem uma parte de uma prática expressiva. O livro está organizado em alguns capítulos que eu vou listar aqui, né, só para a gente ter uma ideia da estruturação dele, e eu vou me concentrar numa parte mais específica, que é justamente as dificuldades que surgem no processo de criação, né? Que são os obstáculos e as aberturas no processo de criação. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre as fontes, sobre o trabalho, sobre os frutos, e vou falar com um pouquinho mais de ênfase sobre os obstáculos e aberturas, né, desse processo de criação que envolve
improvisação, né, intuição e esses fatores todos envolvidos no processo de criar, né? As fontes. Quando a gente pensa em fonte, a gente pensa em algo, né, que flui. E a imagem fala disso para a gente, né? Todos nós improvisamos, todos, né? O que eu estou fazendo aqui agora, né, o que a gente faz enquanto conversa, enquanto dialoga, é improvisar, né? Numa conversa, a gente pode fazer um paralelo entre a conversa e o jazz, né? A atividade de criação instantânea, ela é tão normal para a gente quanto a respiração. Antes da gente começar, né, a conversar aqui, eu coloquei uma música, né? E a Cláudia falou que ela falou assim, a gente fecha os olhos e imagina que as pessoas estão dançando, né? A mente da gente faz isso o tempo todo, né? A mente se expressa por imagens, por meio de imagens, né? Mesmo quando a gente está escrevendo, a gente está traduzindo o pensamento através de imagens, né? A escrita, ela é um processo de desenho. Quando a gente medita, e a gente teve uma conversa aqui também, há uns 2 encontros, né? Sobre meditação, a gente também teve a possibilidade de experimentar, e quem já experimentou, geralmente, quando a gente fecha os olhos para experimentar a meditação, as imagens aparecem, né? É muito comum que o pensamento ele apresente essas imagens enquanto a gente está no processo de meditação. E no processo de criação também, né? Essas imagens aparecem. Na fala, a gente improvisa, a maneira de um músico de jazz. Então, se a gente continuar pensando a partir disso, nessas fontes e na fala como improvisação, a gente pode pensar no vocabulário e na gramática, né, que são coisas que a cultura traz para a gente, mas o fraseado, a maneira como a gente organiza, o que a gente diz, o que a gente externa, é absolutamente original, né? A Daísa, Jane, Norival, Cláudia, Wanda, as pessoas todas, cada uma se expressa de uma maneira absolutamente diferente e absolutamente original. Talvez, né, o autor diz, que o que a gente escuta, o que a gente fala, nunca tenha sido dito antes e nem venha a ser dito depois. Nesse sentido, é algo único, né? Eu trouxe essa imagem aí porque ela é muito interessante, é uma imagem de uma prática budista, é um círculo, o nome dele é Enso. É um círculo, é exatamente isso. O sujeito pega um pincel, traça o círculo. Quando a gente observa essa imagem, o que chama a atenção nela, né? São as particularidades do traço. A pessoa que desenhou, ela fez um movimento e a gente vê, né, o círculo completo aí, mas a gente vê a pressão do pincel, dá para perceber as falhas no traço, dá para perceber uma pressão no final quando ele termina. Isso é absolutamente original, da mesma maneira como a fala. Numa conversa que ela surge de improviso, esse impulso criativo, quando ele surge, né? E no desenho é esse o caminho que ele faz, né? Ele nasce no ventre ou no pensamento, se comunica para o ombro, para a mão, para o pincel, para o papel e deixa o traço, né? O calígrafo que desenhou esse Enzo, a gente tem aí a marca dele, que é absolutamente singular, né? Isso é o que a gente chama, então, de estilo, né? A gente se expressa, cada um se expressa de uma maneira
tem um estilo particular de se mover, de falar, de pensar, de se movimentar e de se expressar. Então, nesse sentido, o processo criativo, ele também é original. E aí, fica uma primeira observação para a gente pensar, né? Que é o cuidado que a gente deve ter com a questão da comparação, né? Se a gente é original, e a gente é original nesse sentido, né? Porque, do ponto de vista espírita, as trajetórias, os percursos também são singulares. Então, o único elemento de comparação que a gente vai poder ter para pensar em termos de estilo próprio somos nós com nós mesmos, né? E isso é importante quando a gente vai fazer qualquer coisa que envolva a possibilidade de se expressar, né? E isso não está restrito ao campo da arte, que é entender, ter clareza de que a expressão é absolutamente pessoal, né? Então, parar para se comparar com A, B ou C é um obstáculo, e a gente vai vê-lo mais adiante, né? Todas as tradições espirituais estabelecem uma distinção entre ego e ser, né? O ego é esse que se apresenta, que a gente constitui enquanto está aqui, encarnado, e o ser, ele é transpessoal, né? Ele ultrapassa a individualidade e o terreno comum que todos compartilhamos. Então, o ser criativo, né, quando a gente fala disso, né, do processo de expressão, a gente está falando de algo de um processo que vai buscar reconhecer que, para além disso, que a gente acha que é e que está formatado, existem em nós instâncias mais profundas que a gente tem que permitir que ela se manifeste para que a gente possa se expressar com mais riqueza, né? Esse livro foi escrito na década de 90, né? E lendo, estudando, em muitos momentos a gente vê muitos pontos de contato do que ele traz, né, e do que ele apresenta com o que a gente estuda na doutrina espírita e nas tradições espirituais orientais também, que ele menciona, né? E aí ele vai falar para a gente do pensamento, né, do pensamento lógico e do pensamento intuitivo. Como é que essas duas instâncias funcionam, né? O pensamento lógico e o pensamento intuitivo, eles são complementares, eles não dá para se estabelecer onde um começa e onde o outro termina, né? Muitas vezes eles estão ali caminhando juntos, mas a maneira como a intuição funciona e a maneira como o raciocínio lógico funciona, eles são diferentes. Um raciocínio lógico é aquele que vai de A a B, de B para C, até chegar a uma conclusão. O intuitivo, não. Ele reúne uma série de elementos, fecha uma conclusão e, às vezes, sem passar por essa etapa lógica, ele chega a uma conclusão, resolve um problema ou propõe uma solução original, né? A gente já estudou também, né, que a intuição quase sempre ela é esse fator que acerta, né? Dar ouvidos à intuição é algo que enriquece a vida da gente. Então, quando a gente está criando, muitas vezes, quando a gente está experimentando a possibilidade de se expressar, seja na escrita, no desenho, e às vezes mesmo na solução de um problema que chega, né? A gente às vezes fica
tentando encontrar uma resposta lógica, racional, no primeiro momento. E muitas vezes a intuição chega antes, aponta alguma coisa, diz algo, e a gente, às vezes, resiste em escutar, porque está condicionado a trabalhar com uma lógica racional de passo a passo. Estou trazendo isso porque essas duas coisas não são, essas duas formas de funcionar, elas não são excludentes, mas muitas vezes isso que surge de uma maneira intuitiva, a gente resiste em admitir. Então, o pensamento intuitivo se baseia em tudo que sabemos e em tudo que somos, né? E a essência de trazer a arte para a vida reside em aprender a ouvir essa voz interior, né? A escutar o que ela está dizendo, né? Isso é algo que a gente trabalha e que não necessariamente o trabalho para se chegar a isso passa pelo raciocínio, né? A gente acostumou muito a pensar no mundo ocidental que a atividade de pensamento e de resolução ela se dá somente a nível cerebral, racionalizando, mas muitas vezes a resposta ela vai aparecer no corpo. Quando a gente se vê à frente de uma determinada situação em que a cabeça diz alguma coisa, conta uma resposta, mas o corpo diz assim, não vai. Dá esses sinais, né, de manifestação de uma inteligência que diz assim, está dizendo para você, não vá, né? Não é esse o caminho. É algo que a gente às vezes não costuma escutar, né? Mas o corpo também participa disso, né? Desses processos de decisão. As mãos também participam do processo de decisão. Às vezes a solução para uma determinada questão, ela surge às vezes numa escrita, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar isso. Se não, experimentem, né? Às vezes a gente está muito com a cabeça muito povoada de muita coisa. Quando isso acontecer com vocês, experimentem colocar uma folha de papel e ir escrevendo sem censurar as palavras que saírem. Às vezes vai surgir alguma coisa que, num primeiro momento, pode não fazer sentido, mas que às vezes vai se configurar depois, apresentando uma resposta original para uma questão. E, ao mesmo tempo, permite que a gente ordene, né, os pensamentos e os sentimentos. Então, vamos um pouquinho mais adiante. O trabalho. Eu trouxe essa poesia, que é uma música do Pedro Luiz Parede, que se chama Máquina de Escrever. Ele diz assim, meu coração é uma máquina de escrever. As paixões passam, as canções ficam, os poemas respiram nas prisões. Para ler um verso, ouvir, escutar meu coração falar, até se calar a pulsação. Meu coração é uma máquina de escrever no papel da solidão. Meu coração é da era de Gutenberg. Meu coração se ergue. Meu coração é uma impressão. Meu coração é uma máquina de escrever ilusões. Meu coração é uma máquina de escrever. É só você bater para entrar na minha história. Isso é uma poesia, né? O Pedro Luiz criou e musicou, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem, escutem. É uma melodia, uma canção muito bonita. Mas, para se chegar a isso, né? Obviamente que ele, às vezes a inspiração vem de uma vez só, mas às vezes ela vai chegar
desse jeito aqui, como o Snoop traz para a gente, né? Era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto dá muito trabalho, né? O trabalho. Inspiração, né? Tem aquele ditado atribuído ao Edison, né? Thomas Alva Edison diz que o processo criativo envolve 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Às vezes as coisas chegam rápido, mas nem sempre é assim, né? E aí o autor diz para a gente, né, que qualquer pessoa que pratique um instrumento, qualquer forma de arte, tem que se exercitar, experimentar, treinar. Só se aprende fazendo. E existe uma enorme diferença entre os projetos que a gente imagina e os que realmente colocamos em prática. Sem criações concretas, não há criatividade, né? É um diálogo, né? Como criar envolve um processo e o processo permite que você vá criando outras coisas. É um exercício nesse sentido. Muitas das vezes a gente pensa que ser criativo é algo mágico, né? Que surge e que é algo especial, reservado aos gênios, né? Mas é a possibilidade de se exercitar, de experimentar e de treinar que permite com que a gente aprenda fazendo, né? E aí volto a lembrar, né? Não tem nenhum parâmetro de comparação, o único parâmetro válido somos nós com nós mesmos, né? E a questão que se coloca aí é a prática, né? É comum, a gente conhece, né, essa frase, da prática leva à perfeição, né? Eu coloquei essa interrogação aí porque eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu, durante um tempo da minha vida, quando eu quis estudar música, eu comecei a comprar muitos livros para estudar música. E abria aqueles livros de teoria musical, olhava aquilo. E chegou uma hora que falou assim, não se aprende música assim, né? Você não vai aprender teoria musical só com um livro. O livro vai te ajudar, mas a parte rítmica, ela passa pelo corpo. Eu fui estudar com uma professora chamada Adriana Miana, uma grande mestra, uma pessoa incrível, e ela foi me ensinar ritmos. E ela falou assim, anda, você vai andar e vai bater palma para marcar o ritmo junto com o seu passo. E depois você vai subdividir o tempo. Entre um passo e o outro, a sua mão vai fazer... O pé bate um, mas a mão bate dois. Gente, até isso acontecer, é um sacrifício, porque é um exercício que passa pelo corpo. Aprender ritmo, ele passa pelo corpo. Aprender música passa pelo corpo. Então, e não tem certo nem errado, né? É o exercício que vai tornando isso mais fácil à medida que a gente vai se apropriando, né? Num primeiro momento, você tem que lidar com o incômodo, com o desconforto, até que isso se acomode. Eu coloquei essa interrogação aí, na prática leva à perfeição, porque muitas das vezes a gente vai lidar com um conteúdo, vai experimentar alguma coisa, e a gente repete o exercício, a proposta, do mesmo jeito. E aí fica agarrado na mesma coisa, né? Então, muitas das vezes, o processo de criar essa história de que a prática leva à perfeição, a gente tem que entender isso de um outro lugar, né? Que não existe separação entre
prática e exercício. Se exercitar é praticar. E muitas das vezes aquilo que a gente está exercitando pode ser realizado de uma outra forma, né? Pode ser abordado de um outro jeito. Eu posso modificar a maneira como eu executo a atividade, ou experimentar com outro material, ou experimentar um outro caminho para que essa coisa, né, para que o desenvolvimento ele aconteça, né, com mais tranquilidade, com menos sofrimento, né? No nosso mundo ocidental, a gente pratica pensando na técnica, né? A técnica como algo que a gente vai dominar a partir da prática. No mundo oriental, praticar é criar a pessoa, revelar a pessoa que já existe, né? Os budistas dizem que enquanto você varre, você também está praticando, né? Da mesma forma como a professora lá, você vai aprender ritmo andando, porque o ritmo está aí, na batida do coração, a pulsação está aí com você, né? Praticar, então, é estabelecer relacionamentos diretos, pessoais e interativos. Agora chegamos aos obstáculos e aberturas, né? O que é que obstaculiza, né? Que atravanca, muitas vezes, enquanto a gente está exercitando, né? Qualquer coisa, não só no campo da arte, no campo da vida também. A gente tem os limites, né? Que estão aí estabelecidos. Se a gente tem uma folha de papel para escrever, a gente tem um suporte, que é o papel, que está ali, o limite estabelecido pela altura e pela largura, né? Você vai se movimentar ali dentro, chegou ao final, você vai virar a página, mas chegou no final do verso, acabou o papel, né? Então, os limites são objetivos, né? Tem um campo que a gente vai se mover para criar, que é o campo da limitação. Mas é a limitação material mesmo, né? Quais os materiais aqui eu tenho acesso? E aí a gente pensa assim também, né? Por que é que muitas vezes a gente imagina que a atividade de criar, ela necessita de um local, de um espaço apropriado, de materiais especiais para que você possa criar? Não, né? A possibilidade de experimentar, ela está dentro de casa. Se vocês quiserem experimentar algo muito simples depois, né? Experimentem caminhar pela casa de vocês, olhando, às vezes, um objeto, um determinado objeto, uma planta, de um outro ângulo. Eu fiz esse exercício aqui em casa, com a câmera do celular, fotografando as plantas do jardim de outro ângulo. E olha, foi surpreendente, porque quando você olha a coisa muito de perto ou de uma forma panorâmica, as percepções são completamente diferentes. E, geralmente, se a gente parar para olhar, as ideias também aparecem, né? A vontade de escrever ou de descrever, né? Então, a gente tem hoje, né, a gente está sempre lidando com limites, né? A possibilidade de criar, ela envolve também aprender a lidar com isso, não como algo intransponível, mas como algo que permite com que a gente busque soluções, às vezes originais, né? Às vezes a gente amaldiçoa os limites, mas sem eles a arte não é possível, né? Trabalhar dentro dos limites impostos pelo meio vai obrigar a gente a mudar os próprios limites. Uma dimensão restrita, a expressão se torna mais livre em outras dimensões, né? Quando a gente limita, né, o campo de observação, a gente tem uma outra perspectiva e outras ideias, obviamente, vão surgir. E os erros?
né? Os erros, como é que a gente lida com isso que se convencionou chamar erro, né? O que vem a ser, afinal de contas, erro? Será que de fato ele existe, né? Se a gente parar para pensar, o erro é a matéria-prima para que a gente avance, né? Na escola, no ambiente de trabalho, quando a gente aprende uma arte ou um esporte, a gente é ensinado a temer, ocultar ou evitar os erros, mas eles têm um valor inestimável, como matéria de aprendizado, né? A grande complicação nesse quesito, né, é que, de fato, a gente vive numa realidade, né, numa sociedade que privilegia a competição, né, que ainda tem essa lógica de não pode errar, né? E, nesse sentido, né, a expressão artística, no campo da arte-terapia, né, a gente lida com isso, né? Tudo é possibilidade de expressão. Não há certo ou errado no campo da arte. Há uma maneira que é a sua maneira de se expressar, né? Agora, se eu estou me dispondo, né, a ter um domínio formal sobre um determinado campo, qualquer que seja ele, o desenho, por exemplo, se eu quero me aprofundar nisso, né, eu vou ter que buscar técnica, eu vou ter que lidar com os limites do meu suporte e eu vou ter que aprender a olhar de uma determinada forma para que eu possa configurar ou transformar aquilo que está no meu pensamento ou que eu vejo, transportar para dentro do suporte, do papel, né? Seja desenhando ou pintando, né? E, obviamente, que enquanto esse processo está em andamento, é natural que ocorram acidentes de percurso, né? A gente pega um artista bastante conhecido como Van Gogh, a gente vai ver que ele começa a pintar muito tarde, né? Ele começa a pintar ali na casa dos 30 anos. Há uma animação muito interessante na Netflix que se chama Com Amor, Van Gogh. Eu sugiro que vocês assistam, que conta um pouco da história dele. E foi um filme feito todo pintado à mão, é muito bonito. E, assim, 8 anos. Van Gogh pintou 8 anos, mais de 800 obras. Era, assim, e foi uma coisa absolutamente original, né? E ele teve muita dificuldade para lidar com o domínio da cor, para lidar com o domínio da forma, mas foi adiante, né? Não vendeu nenhum quadro que tenha feito sucesso em vida, né? A maioria dos quadros foram muitos comprados pelo irmão, outros pelo médico do sanatório onde ele ficou internado, que recolheu os quadros, depois de morto é que ele foi reconhecido, né? Então, o erro também tem um poder, né? Que é o poder de ensinar, quando a gente não olha para ele como algo a ser temido, ocultado ou evitado, né? É impossível aprender sem errar. O outro obstáculo é o vício, né? E aí a gente entra num campo que é um atrapalho, né, na vida de todo mundo, né? Que é o vício, mas não no sentido que a gente costuma pensar, né? Porque às vezes a gente pensa em vício como vício em cigarro, vício em dependência química, mas na verdade o vício é qualquer dependência, né? Se perpetua e se catalisa num ritmo cada vez mais acelerado. É responsável por grande parte do sofrimento que a gente inflige a nós mesmos e aos outros, né? Em tudo a gente pode viciar, tudo. A raiz do vício é o apego, né? Um vício, por exemplo,
ele pode ser um vício em algo saudável, atividade física, né? Hoje, os psicólogos e os psiquiatras já se debruçam, né, sobre um fenômeno, já há algum tempo, chamado vigorexia, né? É o sujeito que pratica atividade física com o objetivo de ter condicionamento físico, se vê forte, musculoso, se concentra nisso, dedica o tempo a isso e não consegue. E aí adota uma rotina compulsiva de atividade física, porque não consegue perceber, né? Então, a gente pode se viciar em tudo, né? Se viciar na autocomiseração, quando a gente se prende ao fracasso porque não consegue lidar com o erro, né? E fica se sentindo o último, né? Dos mortais. Então, na raiz do vício, a gente tem o apego, né? E o vício é um grande consumidor de energia, né? Um bom parâmetro para a gente pensar nisso, né, é que a prática equilibrada gera energia e conduz à liberdade. Na prática, a obsessão é descobrir cada vez mais coisas, como no jogo das 20 perguntas, né? Que a gente às vezes faz. Você começa com uma pergunta e vai desdobrando. Está vivo ou está morto? É homem ou é mulher? E você vai desdobrando em 20 perguntas até tentar descobrir a identidade do que você está tratando, né? No vício, a gente evita descobrir alguma coisa ou enfrentar algo desagradável, né? É um curto-circuito, o sujeito fica preso a uma forma de funcionamento que impede que ele vá adiante. E a contraparte do vício é a protelação, né? Se o vício é uma espécie de circuito fechado do qual a gente não encontra a saída, a protelação é uma fuga contínua. Na protelação, a gente acredita que quanto menos, mais seguro a gente está. E que, sob tensão, o que sob tensão pode nos levar a um ciclo de compressão ou bloqueio. Um círculo vicioso também, né? A condição de fuga se apresenta continuamente, nunca nos permitindo manter a atividade. O estado de protelação, né? Esse circuito, né? Ele dá lugar à protelação e a todos os vícios invertidos. O vício de não fazer, os bloqueios e as aversões. É como se fosse um espelho, né? Todos os dois, tanto o vício quanto a protelação, eles são disfunções na autorregulação, né? Que é uma tendência que o nosso organismo tem para buscar estabilidade, né? Homeostase, equilíbrio. O vício e a protelação, eles rompem, eles são disfunções nesses circuitos, né? E esses obstáculos, eles têm a ver com a crítica, né? A gente vai ver que, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que eles vão sendo encadeados, né? A crítica, ela pode ser construtiva ou obstrutiva. Uma crítica construtiva é aquela que ela corre em paralelo ao processo criativo, né? Ao trabalho. Ela permite com que as coisas continuem fluindo, né? Você vai fazendo e pensando, não, isso aqui pode ser diferente, ou não está bom, mas eu vou então seguir por esse caminho. Elas vão caminhando juntas e o processo tem continuidade. Uma crítica obstrutiva, ela vem em paralelo, né? Perpendicular ao fluxo de trabalho, e ela segmenta, né? O sujeito, então, você começa e diz, não, isso não está bom, está uma porcaria. Joga fora e vou começar outra coisa. Mas também não está bom, você corta e começa outra coisa. O fantasma da crítica, a protelação, o vício, né, o apego, eles estão ligados, né, o autor vai dizer isso para a gente, pareceu fazer bastante sentido,
ao medo de uma forma geral, né? Na raiz disso a gente tem medo. E ele diz assim, olha, os budistas tratam disso falando de 5 medos, né? Quais são os 5 medos que a gente tem? O medo de perder a vida, o medo de perder os meios de sobrevivência, o medo de perder a reputação, o medo dos estados alterados de consciência e o medo de falar em público, que está profundamente ligado ao medo do ridículo, que tem 2 caras, né? O medo de ser julgado idiota, que tem a ver com o medo de perder a reputação, e o medo de ser realmente idiota, né? Que é medo dos estados alterados de consciência. Então, quando a gente fala em obstáculo lá atrás, né, nisso que atrapalha às vezes o processo da gente na vida, porque a vida imita a arte, né? E a arte imita a vida, e no processo expressivo também, mais propriamente dito, na raiz de tudo, a gente tem medo, né? Então, talvez uma boa pergunta para a gente se formular quando a gente está criando e algo faz com que a gente pare, é se perguntar assim, mas eu estou com medo de quê mesmo? Né? Por que eu estou com... Eu estou experimentando isso daqui, por que que eu estou me segurando? Né? Eu estou cursando uma pós-graduação em arte-terapia. E no começo, o que a gente mais dizia e ouvia era assim, eu não sei desenhar. Modelar, não, mas está muito feio esse negócio. Eu não vou fazer. No fundo, né? Qual era a questão do que a gente estava falando ali entre nós, pós-graduandos era isso assim, eu não quero ser julgado. Eu não quero que as pessoas achem que o que eu estou fazendo está muito feio, ridículo, né? O que as pessoas vão pensar de mim se elas me virem aqui vestindo uma fantasia para narrar um conto de fada, tendo que colocar um chapéu na cabeça, que é um objeto de ancoragem, para poder contar uma história. O que vão pensar de mim, né? Falar em público, né? E isso é muito interessante. A gente vê muito isso em sala de aula, né? Os professores muitas vezes vão dar aula e você coloca um determinado assunto e todo mundo fica quieto, né? Porque todo mundo tem medo de dizer que se sentiu incomodado com um determinado ponto que foi trazido, né? E quando as pessoas começam a dialogar e percebem que os medos são mais ou menos os mesmos, os receios são mais ou menos os mesmos, elas veem assim, bom, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, o que eu tenho a perder? Então, quando a gente estiver experimentando, né? Estiver se dispondo a experimentar alguma coisa, a criar, a fazer algo, né? A gente tem sempre que estar com o radar ligado, né? Com as antenas ligadas quando esses obstáculos surgem, a protelação, né? O apego a uma determinada situação, para se perguntar assim, eu estou com medo de quê? Né? O que é que eu estou com medo? Porque na raiz de tudo, a gente tem isso. Né? E não é sem razão que a gente tem esses sentimentos, porque a gente constrói o ego, né, a partir de muitas instâncias, né? A família, a escola, os amigos, as relações de afeto que a gente estabelece, né? E durante infinitas vezes, né, a gente escuta, a gente ouve, isso não está bom. A flor é vermelha de caule verde.
Que árvore é essa aí que você desenhou, que está com esse tronco aí, todo cheio de volta, todo cheio de... A árvore você faz assim, faz um traço, faz uma bola verde, pronto. Vocês já viram a árvore palito? Que as crianças, né, antes de entrar na escola, elas, você der um papel, desenha uma árvore, ela vai desenhar do jeito dela. Quando entra na escola, muitas vezes, não é, obviamente que não são todas as escolas, né? Mas não é incomum que chegue um determinado momento em que você fala assim, vamos desenhar uma árvore. A criança vai fazer assim, um traço, uma bola, uma árvore em que nenhum pássaro pousaria, né? Eles chamam de árvore pirulito. Nenhum pássaro pousaria num negócio desse, né? Porque uma árvore não é assim. E aí o desenho esquemático, né? O bonequinho, palito, e por aí vai, né? Para a gente pensar, então, que essas coisas, né? Essas referências, elas colonizam a gente, né? E quando a gente está num processo criativo, né? Quando a gente vai experimentar, elas chegam como essa voz interior que diz assim, ó, esse negócio não está muito bom não, hein? Olha lá. Então, assim, a crítica, ela precisa ser entendida, né? Ela não é para ser rejeitada, obviamente, mas é para a gente dar a ela o valor que ela tem, a gente encarar, tentar administrar a crítica como essa crítica que não é obstrutiva, né? Que a crítica, então, seja construtiva, que a gente, se a gente está lidando com o que a gente está produzindo, né? Que a gente tente trabalhar a crítica dessa forma, como algo que contribui para que a gente avance e não para obstruir, e tentar entender, muitas vezes, que por trás da protelação, por trás do apego, por trás do medo do ridículo, de perder a reputação, a raiz de tudo está o medo. Então aí, ó, fantasma da crítica. O que pode nos salvar é a compreensão de que a verdadeira criatividade nasce da bricolagem. Trabalhar qualquer material estranho que nos caia nas mãos, incluindo todo o sortimento de seres excêntricos que nos rodeiam. Vocês já viram criança brincando? A criança está brincando com alguma coisa e aí ela pega um pedacinho de madeira e o pedacinho de madeira vira o carrinho. Ela pega a folha vira o boneco, ela pega um galho e o galho vira outra coisa. Isso é a bricolagem, né? É um termo que é possibilidade de você juntar coisas e construir algo com a sua assinatura, com o seu estilo, né? O bricoleur, ele faz isso, né? Tudo que caia nas mãos, né? Tudo que chega é aproveitável, pode ser transformado em alguma coisa. O medo de parecer tolo e cometer erros se alimenta do mesmo sentimento primitivo que todos nós aprendemos na infância: vergonha, né? Vergonha. Então, medo e vergonha estão ali de mãos dadas, né? E experimentar, né? Experimentar é fazer um esforço para abrir mão disso, né? Tentar abrir mão do julgamento, da vergonha e do medo pelo prazer de experimentar. Da mesma maneira que uma criança faz quando está brincando, né? Tem uma frase dos evangelhos, acho que é de Jesus, que diz que a gente deve receber o reino dos céus como uma criança, como uma criança. A gente precisa receber o reino dos céus como uma criança, porque a criança, ela não está preocupada, né, com em parecer tola, com o que vão dizer, ela simplesmente aceita, né, recebe e faz do jeito dela, né? Então, é algo para a gente pensar aí, enquanto a gente se dispõe a experimentar o que quer que seja.
é a interiorização das vozes julgadoras dos nossos pais ou das outras pessoas que nos fazem duvidar se somos suficientemente bons, suficientemente espertos, se temos o tamanho adequado ou a forma correta, e também as vozes que nos dizem quem deveríamos ser e o que gostaríamos de ter. Tanto a esperança quanto o medo são produto do fantasma da crítica. Na nossa conversa passada, né, a gente teve a... Como é que era o nome dela, Daísa? Esqueci o nome dela. Bárbara. Bárbara, conversando com a gente sobre violência, né? E ela, uma das violências que ela dizia era essa que diminui, né, a mulher, e diz: nossa, né? Mas você não faz nada certo. Isso aí que você fez é uma porcaria. Você vai sair assim, desse jeito, né? A lógica, né? No caso que ela trouxe para a gente, isso é algo externo. Mas é algo externo que ecoa, que faz ressoar isso que todos nós temos, né? Porque nós somos produtos dessa sociedade e dessa cultura, né? Que é a vergonha, né? Que é essas vozes que acompanham a gente desde muito cedo e que a gente aprende, obviamente não só com elas, as múltiplas vozes, né? Que na cultura a gente é banhado nessa cultura e a gente assimila isso, né? Então, a crítica é um dos fantasmas que atrapalha que é um obstáculo também para a gente. Os frutos, né? Como é que a gente vence? Como é que a gente pode, então, dar conta minimamente disso, né? Paciência e entrega. Paciência e entrega, né? Se a gente consegue insistir, a gente vai ganhando confiança no nosso estilo, né? A gente vai descobrindo o nosso próprio estilo. E o autor traz essa reflexão para a gente, né? Por mais louca que seja a nossa época, temos que ter fé na retidão de nosso propósito, na utilidade dos obstáculos, provações e lições com que nos deparamos ao longo do caminho, na integridade e no mistério de nossa própria evolução. A gente vive um momento muito louco, né? A gente está vivendo esse momento coletivo de muito desencontro e de muita dificuldade, né? É natural que a gente sinta medo, né? Mas a gente precisa, né, fazer esse investimento paciente, né, na confiança, né, na fé, na retidão do nosso propósito, né, em confiar naquilo que a gente acredita, no nosso potencial, inclusive, e entender, né, que obstáculos, provações e lições, eles vão surgir mesmo no caminho, né? E a gente precisa ter confiança na integridade, como ele diz aí, e no mistério da nossa própria evolução. A gente não sabe, né? Eu morei em Campos até 2011. Saí de Campos e fui trabalhar no Rio de Janeiro. Foi extremamente difícil. Assim, a Daís acompanhou isso de perto. Até eu me decidi a sair e aceitar a proposta de ir trabalhar no Rio de Janeiro, prestando assessoria para um juiz com quem eu trabalho, foi um processo, assim. E foi uma ruptura, né? Com muita coisa que eu, naquele momento, eu achava que não tinha sentido nenhum, né? E hoje, quando eu olho, né, eu vejo quanto foi importante ter dado esse passo, o quanto a ida, né,
e ter batalhado para vencer os obstáculos de algo que era absolutamente novo, né? Trabalhar na segunda instância, quanto isso me permitiu também me abrir para outras coisas, inclusive para arte-terapia, que surgiu em determinado momento e que foi um campo que eu descobri, né? Eu sempre gostei de muita coisa ligada à arte, música, teatro, poesia, e de repente eu descobri uma escola, né, que é a Clínica Pomar, e uma possibilidade de trabalhar que me permite o contato com todas as expressões artísticas, terapeuticamente falando, né? Então, é um mistério. Isso, de certa forma, né? Chegar a isso foi um mistério. Algum dia me deu esse clique. Será que não tem alguma coisa aqui no Rio? E tinha, né? E é a escola de referência no Brasil e estava lá, onde eu estava trabalhando. E eu fui lá para ver, né? É igualmente importante dar um passo atrás e ter uma ampla visão de nossa vida e de nossa arte, de uma perspectiva que abranja grandes períodos de espaço e tempo. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, né? Pegar, por exemplo, o Norival de hoje e olhar para o Norival de 1990, de 2000 e de 2010. Olhar um olhar amoroso, né? Compreensivo. Dar esses passos também é importante. E é importante por quê? Porque o único parâmetro de comparação válido para a gente, na nossa jornada, é esse. Quem eu era lá e quem eu estou hoje, né? Como eu estava há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, e como eu estou hoje. No que é que eu avancei? O que é que eu me permiti? No que é que eu pude caminhar? O que é que ainda é o obstáculo? Isso não é simples, né? A gente precisa de coragem para fazer isso também, porque muitas vezes determinadas coisas persistem. A arte-terapia é um caminho, a terapia pode ser outro caminho, né? E que bom que esses caminhos existem, né? Quem tiver a possibilidade de experimentar é um caminho muito válido, né? Porque permite com que a gente olhe essas coisas que às vezes a gente não consegue resolver porque está apegado a elas, para dar a elas outro destino, né? Outro significado. Então é importante a gente ter muita clareza disso. O único parâmetro válido de comparação é você com você mesmo. Mais nada. A sua história, a sua trajetória, o seu percurso é absolutamente singular. Não houve ninguém antes, não haverá ninguém igual a você. Então, tenham isso muito claro em qualquer coisa que vocês venham a experimentar, em qualquer campo da possibilidade expressiva e na vida mesmo, né? O único parâmetro de comparação válido somos nós conosco. Mais nada. Desculpe. Uma maneira de ter e ser um instrumento afiado é estar sensível ao momento presente e usar essa sensibilidade para ver as manifestações divinas que nos cercam, né? Nesse momento pandêmico, em que a sensibilidade está aí, né, sendo convocada para contemplar tanta coisa, né, e tantos quadros difíceis, a gente também precisa estar sensível para essas manifestações que estão, às vezes, muito próximas de nós, né? À nossa volta. O céu noturno, olhar a lua, olhar as estrelas, o nascer do sol, uma planta, né?
contemplar como a gente está fisicamente, né? A gente está aqui, isso é um privilégio. Então, muitas das vezes, né, é preciso que a gente tenha isso também muito claro, né? Porque há coisas nessa situação coletiva que nós estamos atravessando que a gente não dá conta, a gente não vai resolver. E, por experiência própria, eu sei disso, né? Vocês provavelmente já passaram por situações semelhantes. Quando a gente começa a se concentrar, direcionar a nossa sensibilidade para esse cenário coletivo, para um campo dele que é muito amplo, que está muito acima da gente, que a gente não vai dar conta, porque a gente não pode resolver, o resultado é cansaço, raiva, frustração, tristeza, depressão, né? Então, sim, ninguém está propondo, eu não estou propondo que a gente se aliene do que acontece no mundo, não, não é isso. Mas é preciso que a gente também tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir outras coisas que não a notícia das desgraças, porque isso não vai alimentar a gente, né? Tem outras coisas que nutrem a gente e tem outras que nos envenenam, né? Então, sim, o mundo está atravessando um momento dificílimo, né? O país está atravessando um momento extremamente delicado. O campo político com reflexos em tudo que a gente está vendo. Mas, dentro disso, é preciso que a gente também tenha sintonia fina para outras coisas, né? Preciso que a gente crie na nossa rotina momentos para uma leitura, né? A literatura, a poesia, a música, a contemplação, tudo isso ajuda. Num momento como esse, a gente só precisa ir fazendo essas coisas, né? Sem questionar muito, colocar mesmo. Eu preciso disso, porque isso ajuda a gente também a estar afiado e antenado com outras coisas que fazem com que a gente possa avançar. Por último, né, eu trouxe uma outra poesia antes das perguntas, se houver tempo para a gente conversar, que é justamente uma poesia do Manuel de Barros, que fala. Vou deixar que ele fale para a gente. Um monge, descabelado, me disse no caminho: eu queria construir uma ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução, minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco, ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou: digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou, descabelado.
É isso, né? Acho que o poeta, ele sempre chega antes e sempre diz as coisas para a gente com mais clareza, né? Nesses tempos, né? Talvez uma boa fonte, né? Certamente uma boa fonte para a gente se nutrir é a poesia, né? Então, ajuda a gente a ficar afiado também, né? Para ganhar força e enfrentar os desafios e poder seguir criando, né? Criando, produzindo e aprendendo. É isso. Obrigado. Pode fazer pergunta? Pode, claro. Então, deixa eu É fazer um uma pergunta. bate-papo, né? Só um pouquinho, Vanessa. Deixa eu pode compartilhar a tela. Tá, como é que eu fecho aqui? Parei. Pronto. Você Aí, pessoal, pode ir, falou sobre o papel da arte, né? Falou sobre várias coisas. Eu queria te perguntar, esse momento realmente é um momento de denso, né? Que o planeta está passando, de prova coletiva, né? Com a chegada da Covid-19, ondas e ondas e ondas, enfim. A arte tem um papel tão transformador, né, nas nossas vidas, nos coloca para pensar a realidade, né, o artista expressa também, né, a realidade através da arte. Você não acha que a arte nos liberta também dessas ondas de ódio, desses medos, dessas vibrações negativas? Você acha também que a arte também não tem esse papel? Tem. Certamente que tem. Mas tem um ponto que eu acho que é fundamental, né, para a gente pensar que isso está ao alcance da gente, né? Porque durante muito tempo a gente aprendeu, né, e pensou e de certa forma foi colonizado pela ideia de que a arte é algo que está lá no museu ou que é produto de pessoas geniais, né? Mas a possibilidade de se expressar artisticamente, ela é inerente à condição humana, porque a gente cria o tempo todo. Ela salva, sim, né? Ela permite que a gente construa sentidos, ela permite que a gente construa mundos particulares. Eu não sei se vocês têm a experiência de ter diários, né? Eu acho o diário uma coisa excelente. No primeiro dia da aula de pós-graduação, a professora, né, Ângela, ela recomendou que a gente fizesse um diário, a gente abrisse um diário. E eu comecei a escrever assim que eu cheguei em casa, no primeiro dia. Meu diário, a última página terminou esses dias, eu já abri outro. E olha, já me aconteceu de simplesmente estar rabiscando e escrevendo as coisas que me ocorriam e no final me senti pleno, de feliz mesmo, e às vezes admirado, sem falsa modéstia, de olhar e falar assim, nossa, mas esse negócio está bonito. Esse negócio ficou tão interessante, né? Então, assim, eu penso que a arte, ela permite que a gente brinque, né? Que a gente não se leve tão a sério, que a gente possa experimentar, né? Eu acho a arte fundamental porque ela permite que a gente também tenha um pensamento mais crítico, né? Porque a gente raciocina de uma forma não linear, né? A gente produz de um jeito que não é calculado, né? A lógica é outra, essa lógica intuitiva de que eu falava. Quanto você
está ali no cotidiano, tendo que, às vezes, resolver um problema matemático, né? Pegar o óbvio, em que você tem que seguir uma sequência, enquanto você está criando, é o fluxo que vem, né? E é isso, é um divertimento. Não é uma fuga. Não é uma fuga. Ela te conduz, muitas vezes, a olhar uma determinada situação, que às vezes é problemática e difícil, mas ela, às vezes, te oferece uma outra possibilidade de entender, de escrever sobre o que você está sentindo. E quando você escreve, às vezes, objetivamente olha para o papel, às vezes a solução vai aparecer, ou uma resposta que você não tinha até então imaginado. Então, sim, a arte permite, né, muita coisa boa. Ali, você falando assim, eu me lembrei que eu assisti uma palestra de um companheiro espírita que falou uma coisa que eu achei interessantíssima. A gente sempre se acostumou a ouvir Manuel dizendo, né, que nós temos duas asas, né? A gente sempre repete isso: a sabedoria e o amor. E esse companheiro, ele veio trazendo uma reflexão que amplia isso, falando de uma terceira asa, que é a arte. E a gente olhando tudo, né? Esse dia eu estava assistindo The Voice mais e fiquei pensando muito nessas coisas, o quanto a arte é fundamental na vida de um ser humano, nas suas inúmeras manifestações. Realmente, se você tem a experiência, né, com ela desde criança, né, jovem, tudo, como que aquilo te ajuda a se trabalhar internamente, né? Então, realmente, eu concordo que é uma terceira asa. Ela fala da potência, né? Da potência criadora que a gente tem. Eu acho que por isso que os artistas, eles incomodam tanto também, às vezes, né? Tem um poeta chamado Ezra Pound, que ele diz que o artista é a antena da raça. E a gente teve a oportunidade de estudar o livro do Kandinsky, né? Antes do que a gente está estudando agora, e ele falava do artista como aquele que enxerga mais longe e que tem um compromisso em fazer com que a humanidade avance, como alguém que ele usou essa metáfora, né? A humanidade como uma carroça pesada que é difícil de movimentar, mas que ele aponta o caminho e puxa, né? Ajuda as pessoas a puxarem para que ela se movimente apesar dos obstáculos. Então, assim, o artista às vezes propõe coisas, fala, né, de coisas e propõe sentidos muito originais, né? Quando a gente vê o Manuel de Barros, por exemplo, falar da tapera e dizer que ele gostaria de construir uma tapera para abrigar o amor, né? Porque o amor também é uma palavra que está esvaziada de gente. Isso é uma coisa que a gente às vezes fala assim, mas como é que essa pessoa pode pensar nisso, né? Então, é isso, assim, o artista e a arte, né, permite que a gente enxergue mais longe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta oralmente? Eu estou indo para o chat aqui, tem alguns comentários aqui, mas pode ficar à vontade. Eu coloquei uma primeira pergunta aqui: como a ação evangelizadora espírita pode contribuir para o desenvolvimento da criatividade de nossas crianças e jovens? Eu acho que pode viabilizar, primeiro, que as crianças se reconheçam como autores, né? Muitas das vezes, a grande dificuldade do processo de evangelização, do processo educacional, de uma forma geral, né, é que a gente lida com currículos, né? Currículos, eles propõem e você dá conta. Mas as crianças não são iguais
Então, acho que a grande sacada para o evangelizador pode ser, primeiro, permitir que as crianças experimentem por experimentar, e observar o que interessa mais de perto, né? Porque, às vezes, vai gostar mais de pintar, o outro de escrever, o outro de encenar, né? E acho que a grande sacada para quem evangeliza é entender e colocar em prática essa observação muito básica de que nós somos absolutamente singulares, com trajetórias singulares, inclusive espiritualmente, né? Então, o que dentro disso, né, interessa mais ao sujeito? Que quanto mais você oferece em termos de possibilidade de experimentação, mais elementos você vai ter para ajudar com que esse espírito que está ali em processo de evangelização se reconheça nessa ou naquela expressão, né, que ele gosta, que ele aprecia mais, e inclusive para se permitir experimentar outras, né? Tem uma colocação de Cláudia aqui que eu achei interessante. Podemos dizer, então, que os artistas estão nas várias áreas, nas ciências, inclusive? Sim, sim. Ela fez uma afirmação, eu fiz uma pergunta. Sim, acho que sim, estão, né? A ciência, as ciências, né? São muitas, são variadas, tem algo de artístico, sim, porque muitas vezes a solução, né, ou a descoberta, ela não surge ali no trabalho cotidiano. Vou pegar um exemplo clássico que todo mundo conhece, por exemplo, a descoberta do anel de benzeno, né? O anel de benzeno na química, ele tem uma forma hexagonal fechada, né? O sujeito que descobriu esse formato, ele não descobriu durante o dia. Ele dormiu e sonhou com uma serpente que mordia a própria cauda. E aí ele acordou com esse clique de que, então o benzeno pode ter uma estrutura fechada, como de fato tem, né? Tem outro exemplo também, máquina de costura. O mecanismo da máquina de costura, a agulha desce, puxa a linha e faz o ponto, também não foi descoberto no trabalho ali. O sujeito trabalhou, sim, pesquisou, mas ele foi repousar e essa imagem surgiu e ele resolveu o problema dele, né? Se valendo da intuição. Então, sim, se a gente pensar que ciência também é criação, né? Criação no sentido de que o sujeito investiga, ele tem método, né? O cientista vai investigar, né? Não é qualquer coisa, tem técnica. A técnica está a serviço ali da pesquisa, tem método, mas tem essa outra dimensão também, né? A gente, pensando do ponto de vista espiritual, né? A gente está em sintonia o tempo todo, né? Então, de repente rola uma colaboração aí, né? Tem um trabalho, sim, de quem investiga, mas a gente é influenciado o tempo todo, né? A gente é influenciado aqui, né? Pelas notícias, né? Pelas notícias do lado de cá e também pelas notícias do lado de lá, né? Alguém gostaria de formular mais alguma pergunta? Pessoal que está de janelinha fechada, quem está de janelinha aberta. Eu estou experimentando. Estou aprendendo a fazer crochê, ó. Muito bem, brava. Muito bem, muito bem. Nori, o meu crochê está todo torto, não estou ligando aí, não, deixa pra lá. mas isso é maravilha. Vai ficar assim, depois dou um jeito de fazer outro. O que tem?
A fazendo culinária também é uma arte. Quando você fica lá misturando os temperinhos. Sim, Aí sim, tem sim. meu irmão fala que eu sou meio bruxinha, porque eu gosto muito de temperinhos da cozinha. Então, é arte também. Fala, Jane. também. Você ia fazer uma pergunta? Alguém mais? Alice? Alice está com jeito de Não, ativa. só uma coisinha só que eu achei interessante do que Nori falou em relação à evangelização, né? Que geralmente usa-se muito a questão do desenho, até por ser mais prático, né? De trabalhar, às vezes é o final da evangelização, né? Aí eu penso assim, que a sacada também, como você usou, é o evangelizador da fala à criança, para que ela coloque o que ela sentiu, né? O que ela está pensando em relação àquilo que ela conseguiu expressar ali, né? Porque às vezes termina a aula, a criança faz o desenho, a evangelizadora pega, guarda, mas não se dá um sentido, uma escuta, né? Aquilo que a criança falou. E muitas das vezes ela está expressando uma emoção, um trauma, uma dificuldade. E quando o evangelizador perceber que algum traço ali ou uma fala da criança está assim, indicando um problema sério familiar, ou questão de abuso, outra questão, o evangelizador levar ao coordenador do trabalho, e se tiver um pedagogo, um assistente social, um arte-terapeuta, né, de repente, ou um psicólogo, para tentar fazer uma intervenção mais prática, né, para aquela atividade não ser só uma atividade de uma ocupação de tempo, mas que seja uma atividade terapêutica, né, que vai dar escuta àquela criança, o respeito dos colegas para entenderem, né, que cada um tem uma forma diferente de se expressarem. Então, esse momento da arte, no momento da evangelização, ela, além de ser terapêutica, ela é um processo assim muito bacana de se evangelizar, né? Várias ferramentas podem se usar nesse momento, do respeito ao outro, né? De saber ouvir, né? Então, esse espaço de ouvir o que é feito durante esse momento de evangelização é muito bacana, né? É muito importante o evangelizador ter essa escuta mais ativa, atenta, que muitas coisas surgem nos desenhos das crianças que trazem e merecem um aprofundamento maior, né? Uma atenção maior, eu acho. Só isso. Assim, eu acho que tem muitas coisas aí para se pensar, né? Desenho, ele diz alguma coisa, mas quem pode dizer do desenho é a criança. E a gente aprende em arte-terapia a nunca interpretar a produção dos clientes, né? Eu não sei o que é. Exato. Às vezes eu estou olhando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Quem pode dizer é o cliente, né? Então, se o desenho sinaliza algo, né, às vezes vale a pena aprofundar. Se a criança se dispuser a falar, é outra história, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado também com isso, né? O que está aparecendo. Mas eu acho que se for algo de fato, né, preocupante, é preciso observar, né? Ver se é algo que vai aparecer, se de fato é só uma expressão ou se tem alguma referência com um fato concreto, né? Isso é uma questão muito delicada, né? Para se... Eu não sei como é É que... verdade. Assim, a gente sabe que a questão da violência, né, no período de pandemia, ela aumentou muito, né? Contra a mulher, contra a criança. Então, as escolas, né, estão aí fechadas por conta do óbvio, né, que é a possibilidade de infecção. Então, é preciso que a gente esteja atento, sim, né, se essas coisas aparecerem, e ter apoio, né, o evangelizador precisa ter também gente preparada para ajudar a pensar, né, qual seria o melhor caminho. Eu acho que não tem fórmula pronta. Cuidado, acho que é
é a palavra, né? É o elemento essencial nessa história, né? Porque nada é impossível de acontecer, né? Ainda mais como as coisas estão configuradas nesse momento. Então, sim, desenho é uma possibilidade de expressão e assim, compartilhar, ter o momento da partilha é bom, né? E ter também isso muito claro para a criança, se ela quiser compartilhar, se ela achar que tem algo a dizer. Porque, às vezes, não dá para dizer. Desenhar, às vezes, já é difícil. Verdade. Tirar dizer, né? Dependendo da idade, é uma outra questão também. Então, assim, eu acho que... Mas há sinais de alerta, né? Acho que isso é um tema para se... Inclusive para outra roda, de repente, né? O que a gente pode estar atento enquanto evangelizador, enquanto pai, enquanto cidadão, que são indicativos de que uma criança está em sofrimento. A gente que pode falar disso com bastante propriedade e, de repente, auxiliar a quem está no processo de trabalhar nessa função de evangelizador. Né? Mas, sim, o desenho e a partilha são bons recursos, né? Mas há que se ter cuidado como é que se dá encaminhamento para isso, né? Quando Isso. esses assuntos surgem. Muito delicado. Na evangelização do Maria Frank, presencial, estava acontecendo umas experiências bem interessantes. A gente tinha na equipe do grupo, né, arte-terapeutas. E quando os evangelizadores identificavam alguma situação com crianças e com jovens, esses casos eram encaminhados para a arte-terapeuta e o trabalho ia sendo feito. Assim como nós tivemos também momentos de apoio de psicólogo, com o trabalho com crianças e com jovens. A Alice, por exemplo, nos ajudou também bastante nisso. Então, eu acho que essa interação com esses profissionais, dando esse apoio no trabalho da evangelização, é muito importante, né? Na minha experiência com o teatro, no laboratório de teatro, quanta coisa eu observei. Quando a gente fazia as improvisações de cenas, a gente via ali claramente situações do cotidiano de nossos jovens. Situações que estavam estampadas nas cenas, em como eles assumiam, por exemplo, numa uma construção espontânea de uma família. A presença do alcoólatra, a presença do pai violento, da mãe agressiva. A gente via claramente eles transbordando nas falas esse material. Então, realmente, são ferramentas importantes e que você vai buscando, lógico, podendo conversar num atendimento fraterno, tudo bem, mas, além disso, ter esse olhar de encaminhamento quando as coisas extrapolam, vamos dizer assim, ao trabalho de um educador, de você contar com esses outros profissionais, né? Também. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Fez um comentário aí no chat, Adaíla. Não deu para ler, que pareceu rapidinho. Em tempos que as crianças jovens estão muito virtuais, seria normal a criança não gostar de desenhar? Ou seria um sinal de atenção? Uma boa pergunta, hein? Olha, eu acho que é algo para se pensar, né? Porque desenhar é algo que todo mundo praticamente faz, né? Eu acho que eu não acho que uma coisa exclua a outra. Eu não acho que o virtual exclua a possibilidade da expressão com um lápis, enfim, com tinta, com o que se tem, né? De materialidade. Agora, o mundo virtual ele é sedutor, né?
porque você tem imagens prontas, né? Você tem animações, você tem uma porção de coisas, é um universo, né? Inclusive, a gente na arte-terapia está investigando isso também, porque há técnicas, por exemplo, como colagem, né? Que a gente faz com figuras de jornal, de revista, que tem uma professora que ela diz assim, acho que as revistas estão todas na casa dos arte-terapeutas, porque quase ninguém mais tem revista em casa. As revistas estão desaparecendo. Então, assim, como é que você consegue imagem para trabalhar? E aí você tem um Google Imagem, enfim, está sendo investigado as possibilidades de você usar o virtual também para trabalhar, porque é algo que está aí, né? Não é... Quando a colagem surgiu, ela surgiu num momento em que você tinha uma determinada configuração da sociedade. Hoje, a nossa sociedade ela é interligada, interconectada, e as imagens circulam, né? Se você entrar lá no Google, e tem um Google Imagens, né? Você pode achar imagem de qualquer coisa, escreve lá, vai aparecer, né? Então, assim, eu não acho que isso pode ser um aliado para você trabalhar. A questão é descobrir como, né? E desenhar, escrever, tem alguma coisa que é muscular, né? Que dependendo da criança e da idade, né? Se tiver que escrever, por exemplo, isso é um problema hoje, né? Os professores falam isso, porque desenhar escrever é desenhar, e tem uma coisa da repetição, né? Eu me lembro quando eu era criança, processo de alfabetização, aquilo era um saco, que você tinha que repetir a letra, mas tinha que repetir para aprender a escrever, porque senão você não aprende a escrever, você não aprende a desenhar aquele negócio, né? Para juntar depois, fazer palavra e escrever. Hoje a palavra está ali na tecla do computador, do celular, escreveu. E tem alguma outra coisa também, que é um fenômeno nosso, né? Que é o fenômeno do WhatsApp. As pessoas dizem assim, não ligue, escreva. Não sei se já aconteceu com vocês. Aí a pessoa começa a escrever. Ela escreve, apaga. Escreve, apaga. Eu tenho um colega, um colega que eu falo para ele assim, oi, fulano. Aí ele escreve, apaga. Escreve, apaga. Aí eu continuo falando. Daqui a 3 minutos, ele escreve, oi, tudo bem? Porque isso que a gente está fazendo aqui, isso é totalmente improvisado. Você falou, saiu da tua boca, acabou. E às vezes você fala um negócio, não era o que eu queria dizer, era o que você queria dizer, e você diz. No virtual, não. Você vai e volta. Escreve. Ah, não vou falar isso desse jeito. Claro que não. Apaga. Então, assim... Você pensa para escrever. Tá aí, né? Tá aí, as pessoas, no momento... A gente está dialogando aqui, né? É por isso que eu, lá no início diz, né? Dialogar, a conversa é uma espécie de jazz. Você improvisa o tempo todo, né? No jazz você está lá, blá, 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 você está improvisando, fraseado. No virtual, não, né? Então... Mas é algo que está aí, né? É do nosso tempo. As coisas estão lá, prontas. Né? Como é que a gente vai usar? Como é que a gente vai se valer disso, né? Talvez a possibilidade seja conjugar as duas coisas, né? Esses dias eu descobri que tem um negócio chamado quadro branco. Vocês já ouviram falar? Sim. Eu fiquei fascinado pelo negócio. Estou fazendo um curso de colagem e movimento cubista. E a professora falou assim, olha, agora a gente vai colocar tudo lá no quadro branco, porque é interativo, você pode escrever, adicionar coisas. Falei, meu Deus, isso existe. Falei, existe. Deu o endereço lá. Então, assim... É aquele quadro que está no Zoom também? Não sei, eu não conheço do Zoom. Isso é um site, você pode subir as imagens, salvar lá, o negócio é gratuito, vou ver o nome direitinho. Eu acho que para quem trabalha com a evangelização e essa moçada do virtual, que, sabe, transita com muita tranquilidade por isso, você pode explorar isso. Por que não? O Adaísa, a gente tem que lembrar também que
que a tendência, ou seja, não é a tendência de agora, que vai demorar um pouco, né? É diminuir os papéis, né? Então, eu estou trabalhando nisso. É isso aí. Padlet. Desculpa, Cláudia, te interrompi, mas é porque a Ana botou aqui e eu estou aprendendo a mexer com o Padlet. Que show! Depois ele vai dar um curso para a gente depois. Você vai ver o que nós estamos preparando para o ENEF. Aguarde. Tem que falar em ENEF, tem que fazer nova inscrição? Não, o nosso não. Aquele que botou ali já é de outro polo, tá? Tá. O polo nosso é o 21º. Tá. Deixa eu te falar, ele estava falando das revistas desaparecendo, a gente também tem que levar em consideração que o virtual está diminuindo o uso dos papéis, né? Então, assim, e a natureza agradece um pouco, né? Embora o lixo eletrônico tenha aumentado bastante. Então, assim, a gente, em algum momento, vai ter que ter um equilíbrio aí, né? Mas eu estou falando essa coisa da materialidade mesmo, né? Assim, eu falo pelo meu filho. A questão da imagem, mas você pode transportar isso para qualquer coisa, né? Porque a gente lida com isso, né? Com materialidade. E agora com virtualidade, né? Porque... Eu digo assim, eu estou dando... foi até que eu comentei, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma é veia artística, tá? Gostava muito de desenhar e dança e tudo, e o outro, ele só tinha um caderno na escola, e nem ele estava escrito, o caderno. E até hoje é assim. E ele não escreve. É tudo ou aqui ou no computador. Então, assim, e não gostava de desenhar. Na evangelização, quando eu carregava ele achava chato. A outra gostava e ele achava chato. E não queria desenhar. Claro, cada um tem suas complicações. Claro, não existe nenhum ser humano absolutamente normal. Mas eu estou falando que são das tendências, né? Gente, às vezes as habilidades são outras, né? Os talentos, né? São diversos. Pessoal, o papo está ótimo, mas nós temos que caminhar para o encerramento. Eu fiquei aqui pensando naquela música que o nosso querido Evaldo nos brindou e que o coral cantou. Eu vou botar para a gente terminar. Tá ótimo. Hoje a gente está fazendo tudo diferente. Será a nossa oração. Tá ótimo. A música é linda. Evaldo foi, assim, muito feliz quando fez. Vocês estão ouvindo? Faz com a mão. Sim. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte. A arte de tocar os corações. Tocar os corações. Arte que transforma os olhos. Arte que nos faz sorrir. Arte que olha olhos e que faz o bem surgir. O bem surgir. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte. A arte de tocar os corações. Tocar os corações. Arte que funciona são atos de servir. Arte que expande o perdão e que faz o amor luzir. Todo seja arte de visão, arte de escrever, arte de
Vocês desculpem que no início estava sem as imagens, não sei porquê, depois que entrou. Vocês conheciam essa linda canção? Ah, eu conhecia, cantei Uai. Muito linda, né, gente? Mineira, Uai. Não é uma oração? É uma oração. A gente ouvir esta bela canção que nos eleva, né, que nos transporta. Então, a arte servindo o bem. Nosso agradecimento a Norival. Hoje foi até engraçado, né? Ele começou e eu nem o apresentei. Nori é um querido, né, de Campos, dos Goitacazes. Frequentou, né, desde bem jovenzinho a Mocidade do Maria Franque. Depois também esteve no Francisco de Assis. E hoje se encontra em Juiz de Fora, mas muito conectado ao Maria Franque. As raízes, né, gente? A gente está com muito prazer nisso, né? Nori tem psicologia, também tem direito, agora faz a pós em arte-terapia, está no processo de estágio, inclusive fazendo estágio com companheiros de campus. A Lúcia é uma das estagiárias. Eu acho que é só a Adriana, é só a Lúcia que está aqui, né? E a gente tem um grupo de estudo de arte, pessoal. Quem se interessar, é só sinalizar. Eu, Alice, Adriana Macabu, estamos nesse grupo. A gente já estudou Kandinsky. Foi na pandemia. Espiritual na arte, né? Que era o livro dele, Espiritual na Arte. Lembrei. Na pandemia surgiu isso. Vamos estudar arte. E a gente não está estudando arte espírita, particularmente. Até poderemos estudar, mas nós estamos estudando a arte de uma forma mais ampla. E tem sido uma experiência maravilhosa. Agora a gente está estudando O Ser Criativo, que é um livro maravilhoso. Cada encontro é assim, uma beleza, e tem uma parte prática. A gente desenha, a gente trabalha de diferentes maneiras, né? A gente até fala momentos de expressão. A gente até fala essas frasezinhas aí que a gente não sabe desenhar, mas a gente vai ousando fazer um monte de coisa e é uma experiência para a saúde mental, né? E uma próxima vez, a gente pode até estar pensando, nós temos a Jane também, que é arte terapeuta, que está aqui com a gente pode pensar um encontro com atividades, né? Vocês topariam? Eu toparia. Pois é. O encontro onde a gente fosse participar fazendo algumas coisas que são bem legais desse processo arte terapêutico, né? Como a gente falou desde o início, aí nós vamos falando, a arte ajuda muito a todos nós nas nossas dificuldades. Então, quem quiser estar no grupo é só sinalizar. E depois nós vamos combinar para ter um outro encontro
ligado à arte aqui no nosso Conexão com a Família. Lembrando aos companheiros que o nosso ENEF, o ENEF do 21º seu, porque tem ENEF em vários seus, tá, gente? Por isso que vocês vão ver algumas postagens de outros seus, que aí também, se a pessoa quiser ir conhecer, fica à vontade também. Mas o nosso é o 21º seu, que está unindo o núcleo que acontecia na Liga Espírita, o núcleo do Joana d'Arc e o núcleo São João da Barra, Joana de Ângeles. Nós unimos e vamos fazer na sexta à noite, às 19h30, no sábado e domingo, às 15 horas. Vamos trabalhar com salas simultâneas, vamos trabalhar com música, vamos trabalhar com dinâmicas, muita conversa. E quem estiver disponível, tiver internet, vem estar conosco, que o nosso ENEF promete. E aí, Ana Castro, brevemente a gente vai postar o Padlet que nós fizemos para o ENEF. A Dorival estava chamando de quadro branco, não estava nem me ligando, né? E aí a gente vai estar fazendo, está terminando de concluir o Padlet, para que vocês possam interagir com a gente também. E lá pode colocar comentários, pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, tudo para enriquecer o nosso ENEF. A Ana Castro botou aqui. Ah, não. A Eliette, nossa querida, Eliette Gonçalves, tem o interesse de participar do grupo de estudo da arte. Ok, Eliette. Você está no Conexão, né? Vou pegar seu telefone lá e vou fazer o contato com você. Ok? Então, gente, uma boa noite. Nosso agradecimento a Nori, que foi, né, muito estimulador a reflexão. Nosso agradecimento a cada um que está aqui participando. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com a cabeça mexida, pensando em muitas coisas. Obrigado, minha gente. Com Deus. Até breve. Obrigada. Abraço a todos. Abração. Tchau, tchau. Tchau, Lúcia. Tchauzão. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Nori. Tchauzão. Tchau. Até já. Tchauzão. Tchau.